o céu está caindo. Na velha história, um tipo de parábola, NPN é uma galinha e não muito inteligente. Uma bolota cai em sua cabeça, e ela conclui que o céu deve estar caindo, levando à histeria. Falar do fim dos tempos carrega uma certa quantidade de tensão. A Bíblia fala do fim deste mundo e de uma transição para o novo céu e nova terra. Uma história redentora onde o fim dos tempos e a corrupção deste mundo são primeiramente expostos de forma destrutiva e dramática antes que o próximo mundo seja totalmente realizado. Passagens como Mateus capítulo 24 e o livro do Apocalipse parecem um romance de fantasia ou ficção científica com visões épicas de criaturas e bestas. Essas cenas dramáticas do que chamamos de últimos dias ou tempos finais levaram a declarações errôneas de pastores ou supostos profetas sobre o fim se aproximando em um futuro próximo. Todas essas datas já passaram, e podemos ser céticos em relação à ideia sobre o fim dos tempos. Jesus nos diz que não saberemos o dia ou a hora em que o mundo acabará. Ao mesmo tempo, ele nos dá sinais específicos de que o fim está chegando em breve. No discurso do Monte das Oliveiras de Mateus capítulo 24, ele lista vários eventos do fim dos tempos e os chama de dores de parto, como uma mulher em trabalho de parto com uma criança. Dolorosas, intensas, mas uma promessa de uma nova vida no fim. Muitos hoje olham para o mundo ao nosso redor, veem as manchetes e se perguntam se estamos vivendo no fim dos tempos. De uma forma ou de outra, estamos chegando mais perto, mas devemos explorar cuidadosamente as palavras de Jesus e como os eventos de hoje podem se encaixar em seus ensinamentos. Vamos dar uma olhada em 7 eventos que serão sinais do fim dos tempos e dos últimos dias da Terra. Primeiro, desastres naturais. Em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, Jesus fala de terremotos, fomes e pestilências como sinais que precedem seu retorno. Ao longo da história, desastres naturais têm sido interpretados por muitos cristãos como indicadores da aproximação do fim dos tempos, sinalizando o julgamento de Deus e o cumprimento da profecia bíblica. Nos últimos tempos, a frequência e a intensidade dos desastres naturais levaram alguns a percebê-los como confirmação de profecias bíblicas do fim dos tempos. Por exemplo, a crescente ocorrência de furacões devastadores, incêndios florestais, terremotos e tsunamis em várias partes do mundo têm motivado discussões sobre seu significado em relação à escatologia bíblica. O furacão Katrina, que atingiu os Estados Unidos em 2005, causando destruição generalizada e perda de vidas, foi visto por alguns como um sinal do julgamento de Deus, embora seja difícil saber com certeza. Da mesma forma, o terremoto e tsunami de 2011 no Japão, que resultou em milhares de mortes e devastação generalizada, levantou questões sobre o papel dos desastres naturais na profecia bíblica. Em 2024, vários terremotos significativos ocorreram globalmente, gerando discussões entre alguns grupos que acreditam que esses eventos são sinais do fim dos tempos. Terremotos notáveis deste ano incluem um terremoto de magnitude 7,5 no Japão, que causou danos significativos e perda de vidas, e um terremoto de magnitude 7,4 na costa de Hualien, em Taiwan. Além disso, a crise climática em curso e seus impactos associados, como o aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos, aumentaram as preocupações sobre a relevância das profecias bíblicas do fim dos tempos. Muitos cristãos interpretam essas crises ambientais como sinais da terra gemendo em antecipação ao retorno de Cristo, conforme descrito em Romanos capítulo 8, versículo 22. À medida que desastres naturais continuam a ocorrer com frequência e gravidade crescentes, as discussões sobre seu significado em relação à profecia bíblica provavelmente persistirão. Segunda,
Guerra e conflitos. Jesus fala de guerras e rumores de guerras em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7 como indicadores do fim próximo. Ao longo da história, esses tempos violentos e tumultuados foram vistos por muitos cristãos como conectados a profecias bíblicas, sinalizando um período de tribulação e agitação precedendo o retorno de Cristo. Nos tempos modernos, a prevalência de guerras e conflitos ao redor do mundo aumentou as preocupações sobre seu significado em relação às profecias bíblicas do fim dos tempos. No século passado, o mundo viu duas guerras mundiais, e a Segunda Guerra Mundial foi um conflito planetário real com armas assustadoras como armas nucleares. Exemplos de conflitos recentes como a Guerra Civil em andamento na Síria, o conflito entre Israel e Palestina e a ascensão de grupos terroristas como o ISIS, alimentaram discussões sobre seu papel no cumprimento da profecia bíblica. O atual conflito israelense-palestino, caracterizado por décadas de violência e conflitos políticos, tem sido visto por muitos como o cumprimento de profecias bíblicas sobre a restauração de Israel e o conflito no Oriente Médio que precede o retorno de Cristo. Além disso, a ascensão do terrorismo e das ideologias extremistas, exemplificadas por grupos como ISIS, Al-Qaeda e Boko Haram, levou ao medo e à incerteza generalizados, provocando discussões sobre seu papel nos cenários bíblicos do fim dos tempos. Nos tempos modernos, a prevalência de guerras e conflitos ao redor do mundo aumentou as preocupações sobre seu significado em relação às profecias bíblicas do fim dos tempos. No século passado, o mundo viu duas guerras mundiais, e a Segunda Guerra Mundial foi um conflito planetário real com armas assustadoras como armas nucleares. Exemplos de conflitos recentes como a Guerra Civil em andamento na Síria, o conflito entre Israel e Palestina e a ascensão de grupos terroristas como o ISIS, alimentaram discussões sobre seu papel no cumprimento da profecia bíblica. O atual conflito israelense-palestino, caracterizado por décadas de violência e conflitos políticos, tem sido visto por muitos como o cumprimento de profecias bíblicas sobre a restauração de Israel e o conflito no Oriente Médio que precede o retorno de Cristo. Além disso, a ascensão do terrorismo e das ideologias extremistas, exemplificadas por grupos como ISIS, Al-Qaeda e Boko Haram, levou ao medo e à incerteza generalizados, provocando discussões sobre seu papel nos cenários bíblicos do fim dos tempos. Terceiro, fome e doença. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus fala de fomes e pestilências como indicadores do fim vindouro. Ao longo dos séculos anteriores, fome e surtos de doenças foram discutidos por muitos cristãos como cumprimento de profecias bíblicas. Nos tempos modernos, a prevalência de fome e surtos de doenças ao redor do mundo aumentou as preocupações sobre seu significado em relação às profecias bíblicas do fim dos tempos. Exemplos de fomes recentes, como as crises alimentares no Iêmen, Sudão do Sul e partes da África, levaram à fome generalizada e emergências humanitárias, provocando discussões sobre seu papel no cumprimento das profecias bíblicas. O mundo viu uma série de surtos recentes de doenças graves. Do vírus HIV, AIDS nos anos 80, SARS em 2002, H1N1 em 2009 e Ebola em de 2014 a 2016. Milhões morreram dessas doenças de longo alcance. A atual pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, também tem sido vista por muitos como um sinal do fim dos tempos. A pandemia resultou em milhões de mortes em todo o mundo, sobrecarregou os sistemas de saúde e interrompeu economias e sociedades em escala global. A rápida disseminação do vírus e seu impacto devastador levaram alguns a interpretá-lo como um cumprimento de profecias bíblicas sobre pestilências e pragas que precedem o retorno de Cristo.
Além disso, o surgimento de novas doenças infecciosas, patógenos resistentes a antibióticos e outras ameaças à saúde pública levantou preocupações sobre o potencial de futuras pandemias e seu papel nos cenários bíblicos do fim dos tempos. Quarto, decadência moral. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 ao 5, menciona a decadência moral como um sinal do fim vindouro, onde as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, inimigas do bem, traiçoeiras, precipitadas, orgulhosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ao longo da história, os cristãos têm prestado atenção aos períodos de declínio moral e apostasia espiritual como possíveis sinais que precedem o retorno de Cristo. Hoje, exemplos de decadência moral podem ser observados em vários aspectos da sociedade, incluindo o colapso de estruturas familiares tradicionais, incluindo altas taxas de divórcio, lares monoparentais e taxas de casamento em declínio, refletindo um afastamento dos princípios bíblicos de casamento e família. Nossa cultura também tem experimentado atitudes cada vez mais permissivas em relação à sexualidade, pornografia, abuso de substâncias e outras formas de imoralidade, indicando um afastamento da moralidade e dos valores bíblicos. A crescente influência do secularismo e do relativismo levou à rejeição da verdade absoluta e dos absolutos morais, resultando em relativismo moral e na aceitação de diversos estilos de vida e crenças. Desrespeito à autoridade, erosão da confiança nas instituições e crescente polarização e divisão dentro da sociedade contribuem para a decadência moral e a inquietação social. À medida que a decadência moral continua a se manifestar em vários aspectos da sociedade, as discussões sobre seu papel nas narrativas escatológicas provavelmente persistirão. Quinto, falsos profetas. De volta a Mateus capítulo 24, Jesus adverte sobre falsos profetas que surgirão durante os últimos dias e enganarão a muitos. Por toda a Escritura, falsos profetas são retratados como indivíduos que afirmam falar em nome de Deus, mas propagam ensinamentos enganosos e desviam as pessoas da verdade. Nos tempos modernos, falsos profetas continuam a existir, disseminando ensinamentos enganosos e explorando as vulnerabilidades espirituais das pessoas para ganho pessoal. Exemplos de falsos profetas e movimentos religiosos enganosos podem ser observados em vários contextos. Alguns líderes cristãos autoproclamados promovem uma versão distorcida do Evangelho que enfatiza a riqueza material e a prosperidade financeira como sinais do favor de Deus. Eles frequentemente manipulam as Escrituras para promover a ideia de que a fidelidade a Deus leva ao sucesso material, explorando crentes vulneráveis e perpetuando uma mensagem contrária aos ensinamentos bíblicos sobre humildade, sacrifício e mordomia. Numerosos cultos e movimentos religiosos marginais surgiram ao longo da história, liderados por líderes carismáticos que reivindicam a autoridade divina e oferecem acesso exclusivo à verdade espiritual. Esses grupos frequentemente usam manipulação, coerção e isolamento para controlar seus seguidores e manter o poder, levando a danos psicológicos e emocionais. Isso aumentou no século passado. Vários movimentos New Age e espiritualistas promovem crenças e práticas sincréticas que misturam elementos de diferentes tradições religiosas com ensinamentos esotéricos e experiências místicas. Enquanto alguns podem oferecer insights sobre espiritualidade e crescimento pessoal, outros promovem ideologias enganosas e falsas alegações de iluminação espiritual. Sexto, perseguição aos crentes.
Jesus adverte em Mateus capítulo 24 versículos 9 e 10 que durante os últimos dias, os crentes serão perseguidos e odiados por causa de sua fé. Por toda a Bíblia, a perseguição é retratada como uma marca registrada do discipulado e um cumprimento das palavras de Jesus de que neste mundo vocês terão aflições. João capítulo 16 versículo 33. A perseguição aos cristãos continua a ocorrer em todo o mundo. Na verdade, houve mais mártires do cristianismo no século passado do que nos 1800 anos anteriores combinados. Exemplos de perseguição aos cristãos incluem o seguinte em países onde o extremismo religioso prevalece, como partes do Oriente Médio, África e Ásia. Os cristãos são frequentemente alvos por sua fé. Eles enfrentam violência, discriminação e opressão nas mãos de grupos extremistas que buscam erradicar o cristianismo de seus territórios. Em alguns países com regimes autoritários, os cristãos são perseguidos pelo Estado por suas crenças religiosas. Eles podem enfrentar prisão, tortura ou até mesmo a morte por praticar sua fé ou se envolver em evangelismo. Em áreas de conflito ou agitação civil, os cristãos são frequentemente alvos de grupos armados ou facções que buscam promover suas agendas políticas ou ideológicas. Eles podem ser submetidos a ataques, bombardeios ou deslocamento forçado, resultando em perda de vidas, propriedades e meios de subsistência. Em sociedades onde o cristianismo é visto como uma ameaça à identidade cultural ou nacional, os cristãos podem enfrentar discriminação social, assédio ou exclusão de certos setores da sociedade. Eles podem ter acesso negado à educação, oportunidades de emprego ou serviços públicos por causa de sua fé. 7. Falsos cristos. Finalmente, à medida que o retorno do Messias se aproxima, o diabo trará mais versões falsificadas. Em Mateus capítulo 24 versículo 24, Jesus adverte que durante o fim dos tempos, muitos falsos messias surgirão e enganarão multidões de seguidores. Falsos cristos são indivíduos que afirmam ser o Messias ou Salvador, mas propagam ensinamentos enganosos e afastam as pessoas da verdadeira fé. Falsos cristos continuam a surgir e parecem ter ocorrido mais no último século. Jim Jones fundou o People's Temple e se auto-intitulou uma figura messiânica, alegando ser a reencarnação de Jesus, Buda e Lenin. Ele liderou seus seguidores para estabelecer Jonestown, onde mais de 900 membros morreram em um assassinato em massa suicídio em 1978. O líder do Brent Davidians, David Koresh, afirmou ser o profeta final e o Cordeiro de Deus, mencionado no livro do Apocalipse. Ele e muitos de seus seguidores morreram em um impasse com a polícia em Waco, Texas, em 1993. Samuel Mu fundou a Igreja da Unificação, também conhecida como Moniz. Mu alegou ser a segunda vinda de Cristo e ensinou seus seguidores a vê-lo como Messias. Ele ganhou um grande número de seguidores e construiu um império religioso. O cofundador do culto Eabins Gate, Marshall Applevitch, pregou que ele e seus seguidores eram seres extraterrestres enviados à Terra para guiar a humanidade ao próximo nível de existência. Ele alegou ser o presente representante de Jesus Cristo e liderou seus seguidores em um suicídio em massa em 1997, acreditando que seriam transportados para uma nave espacial seguindo o cometa Hale-Bopp. Duas coisas importantes para lembrar quando você está curioso sobre distinguir os sinais do fim dos tempos. Primeiro, esses são exemplos modernos dos sinais sobre os quais Jesus e os apóstolos falaram. No entanto, até certo ponto, esses sinais aparecem em todas as gerações. Eles revelam o pecado e a corrupção da humanidade e dos sistemas deste mundo, tornando os versículos em Mateus capítulo 24 e Apocalipse
relevantes para todas as gerações. Segundo, enquanto alguns sinais são mais intensos hoje do que nunca, guerras mundiais como exemplo, nossa comunicação e mídia modernas podem nos dar a percepção de que as coisas acontecem mais do que em gerações passadas. Devemos ter cuidado para observar os sinais como Jesus disse, mas também para ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Em relação ao fim dos tempos, o ensinamento central de Jesus e dos escritores do Novo Testamento nos aponta para a prontidão constante. Mesmo quando reconhecemos os sinais nos dias modernos, o fim virá como uma surpresa. Devemos manter nossas lâmpadas cheias de óleo e luzes acesas, esperando pela vinda de Jesus e pela redenção vindoura de todas as coisas. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, orem. Sejam autocontrolados e sóbrios, em espírito e corpo, para não se tornarem relaxados na urgência da oração.